começou como ator, mas logo passou a dirigir os espetáculos. Podemos dizer que foi um dos inventores da TV brasileira. Dirigiu mais de 5.000 programas e lançou estrelas como Xuxa, Angélica, entre outros. A nossa entrevista de hoje é com Maurício Sherman. Maurício, muito obrigado por nos receber. Você se formou como advogado, mas nunca exerceu. Como é que você foi se tornar ator? Não, eu já era ator. A advocacia aconteceu por pedido dos meus pais, etc. É o mesmo, né? Porque a profissão, essa nossa profissão é uma profissão realmente instável, né? Não, nós temos poucas oportunidades de trabalho e muita gente querendo ingressar na profissão, não é? E, então é bom sempre. Depois a minha geração tinha preocupação com isso. Quando eu fui para a Rádio Tupi, eu estreiei no Rádio Teatro, havia médicos, outros advogados, estudantes de faculdade, de administração, etc., né? E jornalistas e tudo mais, mas era uma turma já, a turma de gente. O próprio Marcos Nunes era médico, foi que me levou. O Paulo Porto era professor, era advogado também. Quer dizer, uma turma toda bem formada, digamos. Além disso, eu também trabalhava, fazia uns cachês na Rádio Guanabara. E olha o cast da Rádio Guanabara, de Rádio Teatro. Era Fernanda Montenegro, Natália Timber, Antônio Carlos, pai da Glória Pires, o Fernando Torres. Era um elenco extraordinário. Começamos praticamente todos juntos, né? Você trabalhou com grandes atores como a Fernanda Montenegro, Natália Timber. Por que decidiu seguir para a direção? Eu sempre tive essa vocação para liderança, né? Porque quando eu era rapaz, eu frequentava um clube da colônia israelita e nós fazíamos muitos espetáculos. Eu, Salomão Schwartzman, dessa época. O Hélio Tis foi ver um desses espetáculos que a gente montava e aí ele me levou também para o rádio. Aí eu comecei, né, como ator, como radioator, como ator e tudo mais. Daí eu fui para a Rádio Tupi, levado pelo Marcos Nunes, que foi sempre meu grande guru. E da rádio, a rádio inaugurou a televisão, aí eu parti imediatamente para a televisão, não é? Eu logo comecei como assistente de um diretor cubano que tinha por aqui. Ele era panamenho, cubano, ele era indecifrável. Falava enrolado, né? E Bob Schust era o nome dele. De vez em quando ele largava o programa que fazia na minha mão para se encontrar com a namorada, etc. e tal. Então, o Cupido me ajudou muito. Aí eu comecei a dirigir, etc. O Bob sumiu, largou a profissão, voltou para o Panamá, sei lá para onde era. E aí foi, né? Eu sempre tive muita vocação para isso, né? Para liderar e tudo mais. E sempre estudei muito, sempre me dediquei muito. Tinha uma boa formação também intelectual e tudo mais, então foi mais ou menos automático. Por que Nelson Rodrigues dizia que você era um dos diretores preferidos dele? Porque o Nelson sempre afirmou que ele tinha um lado de humor muito grande. E às vezes os diretores não entendiam isso, só levavam para o dramalhão, para a tragédia. E ele infernizava os diretores e tudo mais. E ele tinha uma coluna chamada A Cabra Vadia. Ele até publicou um livro com essas crônicas. E eu estava recém na Globo, no início da Globo.
Então, eu fazia um programa muito importante naquela época, chamado Noite de Gala. Eu sugeri a ele, ô Nelson, vamos fazer isso na televisão. Eu vou botar você no meio do mato, o capim alto, no meio do capim alto, tem lá um pedacinho, vou botar uma cabra comendo o capim e você entrevistando alguém assim, só tendo a cabra por testemunha, né? E foi um sucesso danado e permitia a ele extravasar exatamente o nonsense daquela situação toda, onde ele trafegava com o maior brilhantismo, entendeu? Você participou de um grande processo de mudança na TV, que foi sair do ao vivo para o gravado. Inclusive, você dirigiu a primeira novela com o uso do videotape, que foi Gabriela. Qual foi essa grande mudança? Quando o videotape veio para o Brasil, quando nós descobrimos o videotape, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Nós demos uma utilidade ao videotape que o americano não fazia isso, absolutamente, né? Então, alguém, que eu não sei quem foi, resolveu gravar, descobriu que a gente podia cortar a fita, entendeu? E depois colar. Cortava, agora não sabia o que estava cortando, porque a gente não tinha a imagem parada, era impossível você parar a imagem. Então a gente se guiava pelo som. É aqui. De vez em quando eles colavam de cabeça para baixo, etc. Né? Mas aí também não queriam cortar porque era muito caro. Cada fita, naquele tempo, custava 3, 4 mil dólares, que era uma fortuna, e tinha que importar, contrabandear, etc. Era uma coisa de louco. Então, o que a gente fazia? Nós fazíamos a novela ao vivo e gravávamos, tá entendendo? Ela inteira. Não podia parar. Se alguém errasse, tinha que voltar do início. Entendeu? Então era um trabalho insano. E você também dirigiu muitos programas humorísticos, né, que fizeram grande sucesso. Muito, por causa do Max Nunes, né? Porque o Max Nunes foi o maior autor de humor, era o único gênio que eu conheci de humor na televisão brasileira. E você vê uma grande mudança desse humor de quando começou a TV para o humor que hoje está na TV? Olha, o humor é o mesmo, viu? O humor, como dizia o Chico Anísio e o Max, Chaplin, Woody Allen, todos têm a mesma frase. O humor tem que ser engraçado. Se o humor não for engraçado, não é humor. Então é muito fácil, né? Se a gente faz um esquete e alguém ri, então tá pronto, tá, passou. Independente da classe social, né? Exato, independente de tudo. O humor é para ser engraçado. E isso é o epíteto básico do humor. Então, tem muitos programas que não têm graça nenhuma, né? E se intitulam de humor, não é? Aí é só um título, porque o conteúdo não tem nada a ver com o título, o que é muito peculiar aqui no Brasil, né? Você, por exemplo, você dá nomeia alguém, não, você vai ser diretor de arte agora, aqui, etc. e tal. Ele toma posse do título, mas do trabalho não toma posse, não. O humor pressupõe liberdade? O humor? Pressupõe a liberdade? Claro. Isso aí é fundamental. É fundamental. Qual o limite da liberdade e do respeito? Por exemplo, hoje em dia está sendo muito contestado fazer piadas sobre homossexuais, sobre racismo. Como é que você vê isso? Essas restrições, realmente, elas limitam muito, não é? Mas tem maneiras. Por exemplo, durante a ditadura, eu e o Marx, nós fizemos muitos programas criticando os ladrões, criticando
a turma né, que fazia A política, né? fazia a turma que cobrava seus percentuais, etc., né, igual a hoje. Então, e passava, basta você saber utilizar as armas que você possui, né? E aí é que tem a inteligência, aí é que vem a inteligência e não apenas a vulgaridade, entendeu? Do palavrão, de você abusar da cor, da religião, etc. Eu, pelo menos, sempre tive esse cuidado e o Max também, sempre teve esse cuidado. Você falou desse limite técnico que vocês tinham na época. E o limite da audiência? Você é muito influenciado pelo Ibope? Eu sempre digo, olha, não acreditem nunca quando um diretor disser, olha, não estou preocupado com o Ibope, vocês façam o que tem que fazer. É mentira. É mentira porque o Ibope tem muita importância. Se um programa tem uma expectativa de, digamos, hoje em dia, de 20 pontos, começa a dar 8, 9, é porque realmente ele não funcionou, não é? Não, tem que ter resposta. Uma das grandes mudanças nos últimos anos na TV aberta foi a TV Manchete. E que você estava lá trabalhando. Eu era o diretor artístico da Manchete. Que teve o Clube da Criança, que teve a transmissão do Carnaval, começou a Manchete, que começou essa transmissão. Que nós ganhamos e tudo mais, etc. O que você acha que mudou ali? Não foi grande mudança. A Manchete alcançou um nível que a Globo já tinha, não é? Porque a Globo tem essa distinção toda porque ela faz uma televisão altamente competitiva, né? E altamente qualificada, de modo que não é à toa. Então você, para fazer alguma, para pegar um pouco da freguesia, digamos assim, não é? Você tem que pelo menos ter esse tipo tem que ter esse mesmo alcance de qualidade, de artístico, alcance artístico, não é? Se você entra sem estabelecer o limite da Globo, você sabe que vai perder. Mas a Manchete superou a Globo, por exemplo, em algumas expectativas quando botou, por exemplo, a Xuxa. O que você viu na Xuxa ali diferente ao botar uma apresentadora, mulher, sensual, para comandar um programa para crianças? Na Tupi, eu já tinha feito um pouco essa experiência com a Virgínia Lani. Ela era o coelhinho, porque ela tinha 2 dentinhos aqui. E ela botava um biquíni não, um maiôzinho, etc. Tal, eu sou o coelhinho, etc. Tal. E a gente percebia que as crianças ficavam fascinadas, principalmente as meninas, não é? Porque a garotada hoje, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque não sou nenhum expert nisso, não é? Mas a garotada tem um sentimento muito forte de sensualidade e tudo mais, não é? Você vê que é incentivado pelas mães e pelos pais, né? O garoto, desde pequeno, olha, meu filho, olha aquela menininha lá, olha lá, dá em cima, etc e tal. E as mães com as meninas, olha, você tem que estar sempre arrumadinha, sempre bonita, etc e tal, porque você vai casar, etc, né? Então, desde pequeno que a turma já sabe que não foi assim com você? Foi. Foi, claro. É assim com todo mundo, entendeu? E a Virgínia Lani fazia isso, a turma ficava, porque a Virgínia era um canto, né? Quando nova, até quando adulta, ela era formidável. Mas quando ela era novinha, ela era uma coisa assombrosa, né? Graciosa, pernas maravilhosas e tudo mais, né? Então, a gente sabia que depois com a Neide Aparecida também, a Neide Aparecida, a maioria ainda já conheceu, que também era uma menina muito graciosa, as pernas também muito bonitas e tudo mais.
eu estava procurando alguém com, pelo menos, com uma característica assim de garota bonita. E estava na moda, nas revistas, etc. e tal, estava na moda uma lourinha, que me chamou muita atenção pelo olhar dela, que era um olhar deslumbrante, né? Um olhar assim de espanto com tudo, né? Um olhar avassalador, né? Uma coisa, até hoje ela tem um pouco isso, né? Então eu fui à procura dela, né? Para que ela conduzisse, apenas conduzisse um programa apresentando os que era a evolução daquele programa da Tupi da década de 50, de 60. Entendeu? Não era nada demais, não. Não inventei a pólvora, não. Talvez tenha aperfeiçoado a bala, entendeu? Ah, voltou para pegar fogo, né? Entendeu? Então, aí veio a Xuxa. Depois, quando nós perdemos a Xuxa, eu estava na Manchete, nós perdemos a Xuxa para a Globo, né? Eu não estava na Globo. E aí o Adolfo me pediu uma substituta para a Xuxa, etc. Eu digo, tá bom, vamos procurar, né? Aí apareceu lá um conjunto infantil, muito ruim, mas tinha uma lourinha muito graciosa. Ela tinha 12 anos, né? Uma lourinha realmente com o mesmo olhar, com a mesma fascinação da outra, né? Eu digo, é essa daí. Então vamos treiná-la. E ela ficou em treinamento quase um ano lá, porque a Xuxa já era mulher quando nós lançamos. Agora a Angélica não, a Angélica era uma menina de 12 anos. Hoje é essa mulher elegantíssima e linda e tudo mais. E as duas estão aí até hoje, né? E as duas estão aí até hoje. Estão aí até hoje, pois é. Xé, muito obrigada pela sua entrevista. Foi uma aula sobre a história da TV. Nada, a história da TV leva uns 3 dias para falar.